noite, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. Vamos nos colocar em pé. Quem tem a palavra de Deus aí, abra comigo no Salmo de número 103 aí. Hoje é um culto especial, hoje é um culto em que nós vamos fazer menção do nome do Senhor. E também, claro, nós temos aqui visitantes aqui de bastante, né? É interessante, eu quero até pedir perdão, pastora Michele, pastora Otávio, pastora Terezinha. O dia que eu fui lá, fui sozinho, né? Eles vêm aqui, vem todo mundo aqui, né? Mas em nome de Jesus, Deus sabe todas as coisas e assim um dia nós estaremos lá todos juntos. Salmo de número 103 diz assim, ó: bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Quando nós bendizemos ao Senhor, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que Ele se alegra muito. Olha como é que eu sou, eu não fico ali. A palavra de Deus diz que quando nós estamos na presença de Deus, Ele está em nós. E quando Ele fala que nós somos benditos do Pai, é porque nós fazemos parte, aleluia, da glória de Deus, né? O Salmo de número 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, como é bom a gente receber um convite. Quem aqui recebeu um convite hoje? Quem foi convidado para estar na casa de Deus? Amados, estar na casa de Deus é um privilégio tão grande, mas tão grande. Só o fato de nós passarmos o dia, né, pastor? Termos um dia assim abençoado. Eu estou bem gripado, já nem saí de uma gripe, já peguei outra. Parece que o negócio veio de encomenda mesmo, né? Mas quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, a palavra de Deus, ela nos orienta, dizendo assim que nós somos felizes por estarmos na presença de Deus. E é interessante nós observarmos que quando nós estamos na presença de Deus, o mal tem que sair. O mal sai em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu esses dias atrás estava falando com a igreja, pastor, sobre um versículo muito interessante que diz assim: Jairo, ele estava ali no meio de Jesus, ali junto com Jesus, e ele estava numa aflição tão grande. Você já pensou se você receber uma notícia de que um filho, um parente, se no caso dele era a filha dele, estava lá doente, e ele ouve falar de Jesus, mas ele nem sabia quem era Jesus, ele só ouviu falar de Jesus. Olha, tem um homem ali, e se ele orar, se ele pôr a mão, sua filha vai sarar. E ele foi até esse homem, até Jesus. E naquele entretempo ali, vem uma outra mulher também precisando de um outro milagre. Então vamos contar o tempo de relógio aí. Eu acho que demorou mais de 1 hora para Jesus fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer, para falar tudo que tinha que falar, para depois descer na casa de Jairo. Mas sabe o que é notável, irmão? Sabe qual que é a parte mais notável desse versículo? Quando Jesus chega naquela casa, quando Jesus chega naquele quarto, todo mundo estava falando assim: olha, a menina já morreu, já preparamos o corpo dela, já fizemos certidão de óbito, já fizemos tudo, só enterrar. Mas quando Jesus chega naquela casa, pastor Otávio, é interessante a gente notar isso aí, que Jesus é vida, e de onde Jesus chega, a morte sai. O mal tem que sair em nome de Jesus, porque Jesus é vida. Tanto é que quando ele chegou naquele lugar, ele falou assim: a menina não está morta, a menina dorme. Por quê, amados? Que quando ele pôs o pé naquela casa, o mal saiu, a morte saiu, e aquela casa então foi abençoada. E assim é nós estarmos na casa do Senhor, irmão. Quando nós estamos na presença de Deus, a nossa alma, ela jubila de alegria de estar na presença daquele que pode todas as coisas. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós, nesse privilégio tão grande que o Senhor nos deu, de estar nesta noite aqui, Senhor, para mais uma noite de louvor, de adoração ao Teu nome, para mais uma noite, Senhor, em que nós vamos louvar o Teu nome, em que nós vamos, Senhor, professar a nossa fé diante de Ti. Pai, no nome de Jesus, venha abençoar a cada vida aqui presente, a cada lar aqui representado, a cada família aqui representada. Deus, venha falar no nosso coração, Senhor, através do louvor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar esse louvor nesta noite, seja um louvor abençoado, que nós possamos, Senhor, entrar na sala do trono.
para ali, Senhor, estar diante de Ti, Senhor, com um coração remido, lavado no sangue de Cristo. Pai, fala conosco através da Tua palavra nesta noite, Senhor. Que não seja simplesmente uma palavra, mas que seja aquele alimento, Senhor, que permanece em nós, que fica plantado em nosso coração. Deus, conduz esse culto a partir desse momento. Que não sejamos nós, mas que seja o Espírito Santo tomando conta dessa casa, dessa igreja, de cada vida que aqui entrou. Se porventura em nosso meio há alguém, Senhor, enfermo, alguém, Senhor, precisando, Senhor, de uma cura, de uma libertação, que nesta noite, Senhor, ele entrou na casa onde há vida, aonde Jesus está, há vida, e essa pessoa vai sair daqui hoje curado, libertado, vai sair daqui, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, glorificando e exaltando o nome daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Quem crê diz amém. Quero chamar aqui então o pastor Otávio. A partir desse momento ele vai conduzir aqui e vai apresentar os visitantes. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quem está feliz, dá um glória. Agora levanta a mão para o céu e aplauda Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Queridos, bom retornar para esta casa. Estive aqui uma certa vez pregando e louvando também com o grupo. Bênção pura, bom voltar. Hoje eu estou com a minha esposa, a pastora Terezinha, está ali. Levanta a mão, aqueles cabelinhos grisalho ali. 42 anos, 42 quilos de sal também, né? Cada ano é 1 quilo de sal que o homem come. É brincadeira, queridos. A irmã Cíntia está aqui também, que hoje também acompanha aqui a equipe. A minha filha Raquel, pastora Michele, o nosso querido irmão Marquinho, o pastor Luciano, né? E o meu genro aqui. E ali, o nosso querido irmão Pedro Henrique, meu neto. Amém? Deus abençoe a todos. Quem mais? Cadê o Heitor? O Heitor está ali também, é meu neto, tá bom, Heitor? Esqueci de você não. O Heitor veio dormindo no carro e já carregou as baterias aí, tá bom? Mas estamos felizes. Amém? Irmãos, o nosso objetivo aqui na casa do Pai, meu, seu, de todos nós, é adorar a Deus. É adorar, é dar glória a Deus. É cantar. Às vezes você passou o domingo inteiro, né, sem dar ler um salmo, sem dar glória, mas você está aqui nesta noite. Amém? Tem uma canção que diz que convida o Espírito Santo a vir para o nosso meio. Então nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Amém? Então, se você quiser, feche os seus olhos, levanta a mão, adora a Deus. Senhor é maravilhoso, Deus está nessa casa e nós vamos adorá-lo. Cante. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Deus, oh Espírito Santo, estou aqui. Adore. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus.
lugar. Flui aqui neste lugar sobre cada um dos irmãos e nós. Flui sobre nós, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, cante. Oh Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Flui aqui, Aqui neste lugar, aleluia. Flui, flui sobre nós. e sobre nós ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Só a igreja, vem. Faça um coral bonito. Isso. Meu Deus, que bênção. É o teu altar, Senhor. Vem, vem, vem. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Oh, glórias. Para terminar agora, bem forte. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Oh Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Se você puder dar 30 segundos de glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus. Tu és santo, Deus. Reina em mim, reina em nós. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Adore a Ele. As palmas. Aleluia.
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. As palmas, oh glória. Aleluia. Tudo que eu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim Com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh! Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Reina, reina, reina nesta casa. Reina, reina, Senhor. Reina, Pai, nesse lugar. Oh, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Tem uma canção que nós vamos cantar agora. Já na sequência, né, Marquinhos? Aqui na mesma. Uma canção muito bonita, muito alegre. Eu gostaria que você cantasse com toda alegria. Aleluia! Com toda alegria, irmãos. Porque como a gente sempre fala, a gente levanta de manhã, já é algo extraordinário na nossa vida. Então louve, glorifica a Deus. Abra os olhos do teu coração. Oh, oh. Bem bonito para Jesus. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Mais uma vez. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Assim, ó, vamos lá, ó. Exaltado e bem alto, brilhando, brilhando a luz da tua glória. Derrama, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto. brilhando a luz da tua glória. Derrama, Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Jesus.
os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exalte a Ele. E bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 santo. Quero te ver. Eu quero te ver, Jesus. Santo, 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 santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Só vocês agora. Quero te mais uma vez louvando a Deus. E toda a igreja louvando. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Pra terminar, quero te ver. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver. Aleluia. 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 Eu não sei se você percebe, mas a canção é uma canção que traz uma mensagem. Eu não vou pregar nessa noite, mas permite-me falar uma coisa. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus de perto. Agora é o seguinte, cantamos. Alegria, Deus está nesse lugar. Agora você já viu o teu irmão hoje? Você já olhou para ele, cumprimentou ele? Como é que foi o seu dia hoje, meu querido? Agora é a hora, olha para ele, fala para ele. Como é que foi seu dia? Eu quero te ver, Jesus. Mas nós precisamos nos ver aqui também. Cumprimenta ele. Irmãos, isso é importante, é comunhão. É comunhão. A gente canta, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te tocar, Jesus. Eu quero te abraçar. Mas muitas vezes o teu irmão precisa de um aperto de mão e uma palavra amiga e consoladora da parte de Deus. Então por isso, irmão, sempre faça isso. Chegou na igreja, cumprimenta todo mundo. Eu sou desse jeito, eu gosto de cumprimentar todo mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem-vos assentar, porque vai ser ministrada uma canção para descansar um pouquinho. A irmã Cíntia vai começar cantando e nós vamos ajudar. Medita na letra. É uma canção muito linda. Glória a Deus. É, Jesus.
nossa vida. O Senhor é tudo na nossa vida. Eu me lanço. Teus glórias. braços onde encontro meu refúgio. Oh, Jesus. E glorifica o nome dele. Oh, glória. Amém, meus irmãos. Como é bom adorar o Senhor. Amém. Se a gente pudesse, a gente ficava cantando o culto inteiro. Mas tem as ofertas e tem a palavra. Pastor Valdeci, por favor. Glória a Deus. Quem está feliz aí, diz um amém. Glória a Deus! Aleluia. Temos um compromisso de trazer alimento para esse Deus. Aleluia. O nosso coração já está preparado. Nossa alma já está preparada. Receba agora aquilo que vem de Deus, que é a palavra, que é o alimento do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesta noite, abençoar, Senhor, a tua serva, Senhor, que tem essa responsabilidade de trazer, Senhor, a tua santíssima palavra para os nossos corações. Que nós possamos sair daqui hoje abençoados, Senhor. Nós possamos sair daqui alimentados, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra é rica, que a tua palavra é abundante, que a tua palavra é sobre nós. Abençoa a vida dela, Senhor. Abençoa esse vaso, enche da tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero primeiramente agradecer, pelo convite, pela confiança de estar aqui pregando. Como o pastor disse, é uma responsabilidade. Mas o bom é estar com vocês, conhecer um povo de Deus que vamos morar junto nos céus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, de pé mesmo, eu vou ler a palavra. Quando o pastor Lu falou que nós veríamos aqui, e que eu estaria com um convite para trazer a palavra, o Senhor já me colocou algo no meu coração. E confesso que durante a semana, acabei trabalhando no sábado, e o Senhor confirmou a palavra hoje através da pastora Tere, na pregação que os nossos cultos é de manhã lá. Então, Deus confirmou pela boca dela e a palavra, e eu creio que o Senhor, assim como falou comigo, falará com vocês também em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dividir a palavra em 3 partes. Primeiramente, a introdução. Segundo, o meu testemunho. E terceiro, algo para fechar, complementar com a igreja. Por que o testemunho? A igreja já escutou, já conhece, mas eu fiz um voto com o Senhor. Aonde eu pisasse, primeira vez que fosse ali levada a palavra por mim, eu contaria a grandeza do Senhor sobre a minha vida. Amém? Vamos abrir em Josué, primeiro de Josué capítulo 1. Se o pastor, aqui daí não vai aparecer ali, Se acharem, diga amém. Amém. Se não achou, diga misericórdia, que eu espero. Misericórdia. Ajuda a irmã em nome de Jesus. Vamos todos fazer a leitura em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
vai dizer assim, ó, versículo 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a teu povo, a este povo, herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, que é a palavra do Senhor. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Irmãos, senta e fala: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, fala comigo nessa noite. Que o Senhor possa me diminuir, irmãos, e que o Espírito Santo venha falar à igreja. Irmãos, eu vou descer um pouco aqui, aí no momento que eu tiver que ler a palavra, eu volto ali também para ficar mais perto de vocês, no calor humano, vamos colocar assim. Quando o Senhor me deu a palavra de Josué, eu acabei voltando um pouco, porque muitos conhecem a história, é uma história conhecida, a história de Moisés e a história de Josué. Porém, tem pessoas que às vezes se achegam na igreja e não têm total conhecimento da palavra. Para que nós possamos entender, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás. Moisés, ele nasceu ali no Egito, sofreu a perseguição, a sua mãe então esconde ele por um determinado tempo, coloca ele ali num cesto e coloca no rio Nilo, aonde a filha de Faraó se banha, encontra Moisés. Todo conhece essa história. Faraó então o cria ali no palácio, a filha de Faraó o cria ali no palácio. Mas a cultura dele não se quebra perante o seu povo. Ele é criado com todas as mordomias, com tudo aquilo que ele tinha de direito dentro do palácio, porém ainda nele percorria o sangue daquilo que Cristo, que Deus queria sobre a vida de Moisés e sobre a vida daquele povo. Então ele carregava ainda a cultura daquilo que o Senhor tinha já determinado para a vida de Moisés. Então algo que acontece ali, Moisés então ele foge, e o Senhor aparece para ele de uma forma extraordinária, através de uma sarça, que ela não se consumia. O Senhor então fala com ele, e o Senhor levanta Moisés. Para quê? Para ser o libertador do povo. O Senhor determina para ele, e ele se acha incapaz. O Senhor ali então traz para ele ali algo, e ele fala: eu vou. Ele foi com o irmão dele até o Egito, e ali então começam as negociações, vamos colocar assim, negociações, para libertar aquele povo da terra do Egito, que já estavam cativos por muitos anos. Então Moisés chega ali, começa ali a negociação com o Faraó, e Faraó então não deixa, diz que não. O coração de Faraó está o que? Endurecido. Começa uma praga, começa a segunda, começa a terceira. Imagina para o povo que precisava sair daquele lugar, porque era escravo. Imagina Moisés negociando com o Faraó junto com o teu irmão. Mas Faraó com o coração endurecido. Vem a primeira praga e nada, ele não cede. Vem a segunda, ele não cede. Faraó só vai ceder então em qual momento? No momento da 10ª praga, aonde vem o espírito da morte. Ele passa ali naquele momento, levando os primogênitos nas casas que não tinha os sinais, os umbrais, isso do sangue do cordeiro. Então o espírito da morte entrava e levava aquele primogênito. Levou o filho de Faraó. Então Faraó faz o quê?
pega o teu povo e sai daqui. Irmãos, eu quero abrir um parênteses para vocês aqui. O faraó endureceu o coração, aquele povo não desanimou, Moisés não desanimou, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que a resposta do Senhor viria, e sobre a minha vida e sobre a tua vida também é assim. A resposta do Senhor virá sobre as nossas vidas. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem deixado no altar do Senhor, a palavra diz que Ele se inclina para ouvir as nossas orações, e no tempo certo, a resposta do Senhor virá sobre a tua vida, assim como veio sobre a vida daquele povo. E Moisés então sai com aquele povo, pega tudo e sai, e vai. E chega em algum momento que ele se depara com o mar. E ali, ao deparar com o mar vermelho, todos sabem que o Senhor então ele faz algo que é inacreditável. Vem um vento que começa a separar o mar. E aquele povo passa durante a noite. Faraó arrependido, então o que ele faz? Manda o exército dele atrás de Moisés e com o teu povo. Só que chega um momento que o mar começa então a se retornar pela voz de Deus, porque aquilo que o Senhor manda acontece, irmão, porque Deus ele é poderoso para todas as coisas. O Senhor é aquele que quando determina, irmão, acontece, porque Deus sabe, e o poder é tudo dele e é tudo para ele, irmão, em nome de Jesus. Então aquele povo do Egito estava morrendo ali naquele momento, e o povo passa, mas vai chegar um momento que o povo começa a murmurar. Começa a chegar um momento que o povo começa a sentir saudade lá atrás. E ali começa então a trazer para eles o que era para chegar à terra prometida. Começou uma luta, uma demora que levou praticamente 40 anos dentro do deserto. Só que Deus ele começou a fazer os sinais de maravilha deles. Qual era o sinal de maravilha? O maná vinha, as coisas aconteciam, mas aquele povo ainda não estava contente. Ele começou a murmurar. Eles sentiam falta da cebola do Egito. E Moisés, Deus fala para ele: determine que da rocha saia água. E o momento da ira de Moisés, ele então fere a rocha com o cajado. E pela desobediência dele, Deus então faz ele ver a terra de Canaã, mas não permite que Moisés entre sobre a terra de Canaã. Irmãos, eu quero dar aqui uma parada e ler para vocês uma passagem, porque muito mais fácil eu obedecer a Deus do que sacrificar. Porque quando eu obedeço ao Senhor, as bênçãos chegam até nós. Quando nós obedecemos a Deus, o Senhor libera uma bênção sobre as nossas vidas. É necessário começar a entender que muitas das vezes nós não alcançamos porque nós não nos atentamos para a voz do Senhor. E nós precisamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais e o nosso coração e ficar atento à voz que vem do trono, porque o Senhor se agrada em nos abençoar. Mas às vezes nós não recebemos porque nós não estamos nos atentando. E isso cabe o quê? Nós desobedecendo ao Senhor. O Senhor tem uma terra prometida para mim e para você. Qual é essa terra? Além das bênçãos aqui nessa terra, o Senhor tem o céu preparado para nós. O Senhor tem a salvação preparada para nós. Este é o caminho que nós estamos percorrendo, o caminho da salvação, irmãos. E olha que o Deuteronômio vai falar. No capítulo 28 vai dizer assim, que a pastora leu hoje, falei, é a confirmação da palavra mesmo. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, das crias e das tuas vacas e das tuas ovelhas. Irmãos, aqui está dizendo que quando o povo obedece ao Senhor,
eu não preciso correr atrás da bênção. A bênção se achega até nós, ela nos alcança. O que você tem pedido ao Senhor? Se você está escutando a voz de Deus e está obedecendo, irmãos, você receberá a tua bênção, em nome de Jesus. Porque Deus não é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa. É a palavra que diz: se eu atentamente ouvires a voz do Senhor e a obedecer, a bênção chega até mim. E Moisés, em um momento de sua ira, ele fere aquela rocha, ele tem algo que ele desobedece ao Senhor naquele momento. Então ele não entra na terra prometida. Ele vê, mas ele não entra na terra prometida. Agora imagina, irmãos, aquele povo que estava acompanhando Moisés, só entra Josué e Caleb, somente eles. Vamos dizer assim, o povo da geração, para entender, o povo da geração de Moisés não entra, mas entram aqueles que estavam percorrendo aos 40 anos, que é uma nova geração ali. Moisés morre. Imagina a situação de Josué. Como que seria a situação de Josué? O que deve ter passado ao coração dele saber? E agora, o que será de nós? O povo precisava da direção de Moisés. O povo precisava dele para que guiasse eles até ali, a parte da terra prometida. A Bíblia não relata, não fala quais são as aflições de Josué, mas muitas coisas devem ter passado na cabeça dele. Mas de repente o Senhor vem até Josué e diz assim: olha, Josué, pelas características dele que o Senhor reconhecia que era o quê? A coragem que ele tinha era a fé e a obediência. Ele carregava essas características no qual o Senhor se agradava. Então Josué é falado, Deus fala com Josué e diz assim: ó, levanta-te. Pega agora essa liderança que eu passo, porque Moisés está morto. É você que vai guiar o povo. Olha a responsabilidade de Josué. Josué perde Moisés, luta ali com a perda de uma pessoa, ele está num luto e de repente Deus o levanta numa liderança como sucessor de Moisés. Olha a responsabilidade de Josué. A responsabilidade de Josué foi tão grande, mas ele sabia que Deus seria com ele o tempo todo. Josué então tinha a responsabilidade de levar aquele povo até a terra prometida. Deus sabia que Josué tinha que passar pelo Rio de Jordão para que aquele povo pudesse chegar. O Senhor sabia quais eram os obstáculos que aquele povo ia enfrentar. E a palavra vai decorrendo, vai dizendo assim: olha, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Irmãos, Deus, Ele é o nosso pastor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus é comigo, Deus é contigo, irmão. Em todos os momentos da tua vida, em todos os momentos da tua dor, em todos os momentos da tua tribulação, Deus é contigo. Então ali ele vai, prepara para passar pelo Rio Jordão. E é mais algo inusitado. Por quê? Porque o Rio de Jordão também, Deus ele abre o rio. E aquele povo vai dizer que eles passam com os pés enxutos. Irmãos, imagina uma terra que tem ali o rio. Quando ele abre, tem aquele lodo embaixo, não é isso, pastor? Tem um lodo, uma lama. Mas diz que eles passam com os pés enxutos. Agora eu falo para você que Deus é este, que Ele forma o céu e a terra. E Ele sopra sobre as nossas narinas o ar que nós respiramos hoje e nos sustenta até mesmo nos dias de hoje. Deus, Ele não pode entrar naquilo que você tem pedido. O Senhor, Ele pode todas as coisas, porque a grandeza está sobre as mãos do Senhor. Então aquilo que você tem depositado no altar, o Senhor entregará para você no tempo certo, irmão. Mas olhe, comece a olhar, não comece a murmurar, não comece a questionar, somente louve ao Senhor, porque há um dia melhor preparado amanhã para nós. O Senhor já preparou um amanhã melhor para mim e para você, irmãos. Olha que lindo, o Senhor faz algo inusitado, algo que ninguém espera. O mar se abre, o Rio Jordão se abre, aquele povo passa. Mas sabe o que é o mais lindo? Que o Senhor pede para Josué se levantar. Sabe por quê? Porque Deus não quer nós prostrados nos nossos problemas.
O Senhor não quer nós encurvados perante aquilo que nós estamos passando no dia a dia. O Senhor não quer a gente o tempo todo focado nos problemas diários que nós temos. Irmão, se eu contar as histórias que eu tenho, cada um contar, nós vamos ficar aqui talvez uma semana. Porque cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus problemas. Mas o Senhor hoje pede para mim e para você, não permaneça encurvado diante dessa situação. É tempo de se levantar, é tempo de olhar para a cruz, é tempo de olhar para Cristo, porque Ele é o Redentor que vive. Ele é Jesus que está no centro da nossa vida, irmão. Se você colocar Jesus no centro da tua vida, pode ter certeza que o seu barco não vai afundar, a tua vida não vai afundar. Você vai navegar com Cristo na direção da tua vida, irmãos. Irmãos, problemas todos nós temos. E nós temos que tomar a decisão e posicionamento se eu permaneço encurvado ou se eu levanto. E agora eu entro aqui um pouco no meu testemunho. Não perguntei para o pastor até a hora que eu poderia, mas vou tentar dar uma adiantada. Mas como eu disse, a igreja já escutou meu testemunho, mas eu fiz um voto com o Senhor. Quando eu pregasse primeira vez numa igreja, eu contaria aquilo que o Senhor fez sobre a minha vida. Irmãos, não é para me engrandecer, porque a glória é dele, porque eu vim do pó e do pó eu voltarei. Mas eu tenho certeza que eu luto pela minha salvação. E quando Jesus voltar, eu creio que eu e vocês estaremos com Cristo em nome de Jesus. O que o Senhor fez na minha vida é algo que Ele fez para dizer, eu ainda opero nos dias de hoje. Eu ainda faço milagres nos dias de hoje. Irmãos, aos 15 anos eu vim de uma família que não conhecem a Cristo. Vinha de uma família que dizia ser católico, mas não era praticante. Era uma cultura que só dizia que era, mas não sabia o poder de Deus, não sabia quem Cristo era praticamente. E aos 15 anos, então, eu começo ali a ter amizades, eu começo a me relacionar com uma pessoa mais velha, tinha 24 anos na época. Todas minhas amigas namoravam, menos eu. Só que daí, ao invés de eu esperar no tempo, não tinha um conhecimento. Então eu comecei a namorar com uma pessoa que gostava de mim, mas eu não gostava da pessoa. Por isso que eu digo para jovens e adolescentes que estão aqui, espera no tempo do Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, porque nós somos joias raras na mão dele, e o Senhor não vai dar qualquer pessoa para você. O Senhor vai dar um vaso valoroso para poder te auxiliar, para ter acompanhamento junto com você. Tudo tem um tempo, então espera o tempo do Senhor. E eu comecei a namorar aos 17 anos, então eu engravido. E aos 17 anos, então, eu engravido e o pai da minha filha começa, então, a ficar doente. Ele ficou internado, os médicos não descobriam, passou um tempo. Eu já estava grávida praticamente de 4 meses. E chegou um tempo determinado, em torno de quase aí, vamos colocar um mês. O médico me chama e diz assim, Michele, eu preciso que você venha. Na verdade, a secretária me liga e diz, eu preciso que você venha até o hospital, porque a gente tem uma notícia para falar para você. Chego no hospital, eu sentada aqui, o médico sentado numa distância de mim. E ele disse assim, eu tenho uma notícia para te dar. Nós descobrimos o que o pai da tua filha tem. Ele é portador do vírus da AIDS e está na fase final da vida dele. Está na fase terminal da vida dele. O meu mundo abriu, o meu chão abriu, eu grávida de 4 meses. E eu dizia assim, é impossível isso estar acontecendo comigo. Uma menina grávida aos 17 anos, com um futuro pela frente. E eu fui o quê? Então, determinada ali a uma morte, vamos colocar assim. Porque todos sabem que quem contrai o vírus do HIV não se tem cura pela medicina. E então eu volto para minha casa sem derrubar uma lágrima, ligo a TV e simplesmente a TV nunca cai naquele canal. E naquele dia caiu no canal evangélico. E uma moça testemunhava que Deus tinha curado ela da AIDS. E eu disse assim, Deus, se você é esse Deus que essa mulher está falando, e o Senhor não me permitia passar por tudo isso, eu prometo em te servir. Se o Senhor me curar, eu prometo te servir. Irmãos, eu toquei a minha vida, fiz os exames e nunca fui atrás dos exames. Trabalhava em Itapetininga nessa época numa loja de um primo meu. Meu pai e minha mãe me levavam porque eles me ajudavam ali na loja. E de repente, com 6 meses de gravidez, eu comecei a ficar muito amarela.
E ao ficar amarela, então eu comecei ali a ter muitos vômitos. Só que eu não entendia, porque eu já estava grávida de 6 meses. Volto para Sorocaba, vou para o regional, chego lá, os médicos me veem e falam, você vai ficar internada. E quando eu fico internada, simplesmente um casal de médicos entra e fala assim, olha, eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e uma ruim. A boa é que você vai ficar bem. A ruim é que nós descobrimos o porquê que você está com a hepatite B. A hepatite B, para quem não sabe, ele fica no sangue. O TGO e o TGP nosso, do ser humano, é 35 a 45. O meu chegou em 3.500. É como se meu fígado já estivesse desfazendo. Você vai ter que ficar de repouso até o final da gravidez. Ali o meu mundo caiu, porque eu era portadora do vírus HIV. Por isso que foi desenvolvido a hepatite B de uma forma da noite para o dia muito rapidamente. E eu só disse para eles, não conte nada com meus pais, não quero que fale. E eu tive alta depois de uma semana. E a médica falou, você tem que fazer acompanhamento no ambulatório. E eu não queria que a minha mãe fosse comigo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o Senhor faz milagre, não é para ficar com a boca fechada. Porque a glória dele é para revelar e fortalecer. Testemunha é para edificar. Testemunha é para fortalecer a fé. O Senhor não faz a grandeza dele para ficar guardado em 4 chaves ou 7 chaves. O Senhor faz a grandeza dele para que o mundo veja que ele é Deus. E ele faz nos dias de hoje. Ele é o mesmo Deus ontem, o mesmo hoje e eternamente ele será. Irmãos, então eu fui, não queria ir para um ambulatório. Chego no ambulatório, o rapaz fala, olha, tem os seus exames que está aqui. E eu começo a negar, porque eu não me conhecia, não sabia como que era, procedia as coisas de Deus. E eu dizia assim, olha, não sou eu. Mas aí, não tive como, irmãos. Passo com a psicóloga, abre os exames e minha mãe descobre que eu era portadora do vírus HIV. A decepção era tão grande, uma menina condenada, uma menina que não ia casar com todos os sonhos que eu poderia casar, foi para a água abaixo. Então eu começo um tratamento com AZT, que era um medicamento para não ser contaminada, para poder paralisar o vírus. E eu determino que eu não ia tomar o remédio. Eu pego um vidro, jogo no vaso, guardo 3 vidros porque era caro, e eu disse, eu não vou tomar. Era um propósito meu com Deus. Eu comecei a ativar uma fé dentro de mim, eu dizia, Senhor, o Senhor vai curar. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez essa noite você entrou aqui com a tua fé enfraquecida, mas é noite do Senhor renovar a tua fé e dizer assim, ainda eu posso fazer sobre isso que você tem pedido. Eu não sei o que você tem passado, mas o Espírito Santo sabe o seu dia a dia e aquilo que você tem passado. O Senhor conhece as tuas dores e sabe o que está mais profundo em ti. E Deus é o que nos ampara, o Senhor é o que nos sustenta e é o Senhor que nos fortalece. E eu então saio dali, fico de repouso, faço um propósito com Deus, repouso de 6 meses até o final da gravidez. A minha filha nasce no dia 2 de abril de 97, eu vou fazer uma consulta. Na verdade eu completo 9 meses, no dia 2 de abril de 97, no dia 3 eu faço uma consulta. Chego lá, minha filha tinha evacuado dentro de mim. Vou para um parto cesárea e começo todo o procedimento, porque ela não poderia ser contaminada. A minha filha nasce no dia 3 de abril de 1997, exatamente a meio-dia e pouco. A minha filha nasceu contaminada pelo vírus HIV. E ali, quando eu tive ela, eu comecei então a cada vez mais buscar ao Senhor. Eu comecei a ir em jejum, eu comecei a orar, eu comecei a clamar, eu comecei a entrar na palavra, eu comecei a consertar aquilo que era necessário ser consertado na minha vida. Eu comecei a entender quais eram os princípios de Deus. E eu comecei então a obedecer a palavra. Mas irmãos, eu falo para você que quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, o mundo ele vai desabando, a luta vai chegando, mas nós precisamos manter firmes, porque o Senhor é justo e fiel para nos manter de pé, irmãos. Irmãos, simplesmente então eu começo a lutar ali. Irmãos, tem pessoas que querem algo rápido, mas não dá, não tem uma varinha. Buscar a Deus tem que ser todos os dias no cotidiano. Cada passo que eu dou com Cristo, Ele vai trabalhando sobre a minha vida e sobre o meu caráter e vai nos moldando. Cada passo que nós vamos dando, o Senhor vai nos confrontando.
E quando nós vemos, nós somos moldados à imagem e à semelhança de Cristo. Nós nos tornamos o que? Exemplos, pequenos cristãos, que somos aquele que é exemplo de Cristo nessa terra. Nós seguimos os mesmos passos de Cristo nessa terra. E então eu passo e começo a sentir umas dores na barriga. Quanto mais ora, não é assim que falo? Mais coisas aparecem. E eu comecei a sentir dores fortes na minha barriga e a médica falou, pode ser que a doença manifestou em você. Vamos fazer alguns exames. Eu disse, ok. E eu lembro que na época os exames demoravam muito. E eu entrei na sala com a doutora Mara e minha filha entrou com a pediatra com a minha mãe. Quando a médica começa a abrir meus exames, a médica começa a chorar. E eu disse assim, eu vou morrer, só pode, porque a médica já está chorando. E a médica vira para mim e fala assim, eu não entendo, seus exames deram negativo. E eu disse, eu entendo, porque Deus me curou. Isso a médica da minha filha sai com a minha mãe e com a minha filha e diz, os exames da Ingrid deram negativo. E a médica diz, o da Michele também. A médica da Ingrid diz assim, da Michele não tem como. Porque nós sabemos que uma criança define o vírus até os 2 anos. É onde se determina se é soro positivo ou não. Mas o da Michele, o dela já chegou em 2000 e pouco. Não tem como dar negativo. Nessa brincadeira, irmãos, repetiram 4 exames. E para a glória do Senhor, os 4 deram negativo. Senhor, Ele ainda opera o milagre dos dias de hoje. O Senhor ainda faz a trazer aquilo existente sobre a nossa vida. Irmão, não perca a esperança. Aquilo que você deixou na mão do Senhor, confia, porque o mais Ele fará, irmãos. Mas a minha luta não para por aí. Com as situações da minha casa, eu acabei me desviando. Em março de 2004, eu sofro um acidente desviado do caminho do Senhor. Eu lembro que eu entrei numa igreja muito lotada, muito lotada. E a pessoa que pregava aqui simplesmente olha para mim, que eu estava lá no meio. E diz assim, olha filha, você pode correr para a direita, para a esquerda, para onde for. Mas você é a escolhida dele, pode contar os dias que o Senhor vai te trazer para o caminho dele. Se não é por amor, vai ser pela dor. Em março de 2004, eu estava em uma moto, voltando para o meu serviço, na garupa, chovendo, capa de chuva. E eu lembro que eu estava passando por uma situação muito complicada. E eu lembro que a pessoa que estava levando a moto começou a falar tanta coisa. E eu fechei meus olhos e eu dizia assim, Deus, como eu queria abrir meus olhos e ver minha vida mudar. Eu digo para você, irmãos, a nossa palavra tem poder. Tudo aquilo que eu falo, eu vou abençoar. Mas cuidado, trazer palavras que vai amaldiçoar. Nós temos que sair da nossa boca a palavra que vem abençoar o meu irmão da direita, da esquerda, e sobre a minha vida, e sobre o meu lar, e sobre os meus filhos. Palavras têm que ser para edificar. E ali então eu simplesmente, quando abro os olhos, a moto está debaixo do caminhão e eu fui parar quase perto da cabine. Um dente entrou praticamente no nariz, foi para cima, e o outro quebrou, arrastou todo o céu da minha boca. Volto para Sorocaba. Todo o meu sonho que eu tinha já estava engavetado, já estava esquecido. E de repente o Senhor começa a trabalhar na minha vida. Eu disse, Senhor, eu vou voltar para o teu caminho. E ali comecei cirurgias atrás de cirurgias. Não consegui recuperar meus dentes. Ele saiu com raiz e tudo, mas meu corpo não aceitou. Eu tive que abrir o céu da boca, enxertar osso. Cada vez que eu ia no dentista, eu tinha que tirar um pedaço do céu da boca e colocar e enxertar, irmãos. Nesse período eu conheci o Luciano, eu digo que ele me ama mesmo, que ele me conheceu quebrado, irmãos. Sem um dente, sem nada, né, amor? Mas isso é amor. E ali o Senhor começou a trabalhar, porque Ele foi a minha estrutura. Ele me falava das coisas de Deus, Ele me levava para a igreja, Ele dizia, e Deus colocou, o Senhor sabe quem coloca do teu lado. O Senhor sabe quem tem que acompanhar a tua caminhada. O Senhor sabe aquele que vai te ajudar a passar pelos momentos difíceis. Então valorize quem está do teu lado. Valorize o pastor, valorize a pastora, valorize aqueles que vêm trazer a palavra. Valorize o teu pai e a tua mãe que sempre querem o teu bem. Valorize a tua esposa, o teu esposo que quer o teu bem. E ali então de 2004 eu fui terminar meu tratamento em 2011. E até hoje eu passo com o cirurgião. Até hoje eu passo, porque eu ainda tenho dificuldades. Eu posso ser que eu perca ainda algum dos dentes. Então eu tenho que ter em excesso de acompanhamento. Irmãos, em 2006 o Senhor realizou o meu sonho.
casando, quando eu conheci o Lu, eu abri minha vida para ele, eu disse, a minha vida foi essa. Por isso a importância de contar a verdade, irmão. Por isso a importância de abrir o teu coração e dizer aquilo que é necessário. E o Lu conhecia, então nós casamos em 2006. E para a glória do Senhor, nós estamos 19 anos juntos. Mas antes dessa cirurgia da boca, da dor que eu sentia na minha barriga, eu tive que fazer uma cirurgia. E esse daí também foi 3 etapas que eu tive que passar. E nessas etapas eu fiquei estéril. Eu não podia ter filhos. E daí foi passando, eu casei, passei por todo esse processo da dor, eu fui me firmando com Deus. Só que minha luta continuava, porque o meu sonho era ter um filho. A minha filha hoje tem 28 anos, é uma mulher. Mas o filho nunca veio, e eu clamava ao Senhor, eu pedia ao Senhor, eu me derramava ao Senhor. Chegou um momento que eu coloquei a minha mão, eu fiz um processo de fertilização, não deu certo, eu fiz o segundo e também rendeu gêmeos. Mas no ano de 2022, se não me falha a memória, em dezembro, no dia 31, eu perco a gravidez de gêmeos. O meu mundo se abre. E eu disse assim, Senhor, por que tanta dor? Por que de tantas perdas? Por que de tanto sofrimento desse jeito? E eu dizia, ou o Senhor me ajuda a me levantar, ou eu caio de uma vez. E ali, irmãos, começa a nascer o ministério. E ali então o Senhor começa então a trazer à existência aquilo que Ele queria. Deixa eu falar para você uma coisa. Aquele que passa pela dor, aquele que passa por situações difíceis, pode ter certeza que são os escolhidos do Senhor. Glória a Deus. E é onde o propósito de Deus acontece. Porque, irmãos, lá atrás eu não entendia o que eu passei. Hoje eu entendo, olha onde eu estou, olha de onde o Senhor me tirou e olha onde eu estou. Tudo há um processo, tudo há um propósito de Deus. Em meio do seu processo, que é em meio à dor, o Senhor faz nascer o propósito dele sobre a tua vida. Irmãos, eu não sei o que você tem buscado, mas uma coisa eu sei: o Senhor é que cura, que liberta, o que transforma, irmãos. Aí você pergunta para mim, e o filho? Irmãos, eu descansei no Senhor, porque o Senhor sabe se Ele vai me dar ou se Ele não vai me dar. Mas uma coisa eu sei, se Ele me der, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele continuará sendo Deus. Porque é o Senhor que sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Às vezes nós traçamos planos, mas o plano vem do Senhor sobre a tua vida. Então comece a abrir o teu coração e dizer: Senhor, me deixa viver os teus planos e o teu propósito. Irmãos, porque a dor é curada, nós somos restaurados e nós somos levantados por Cristo. Então, pastor, o que eu faço? Só caminhe. O que eu faço? Não fique prostrado, a não ser para orar a Deus. Mas levanta-te nesta noite e diga: Senhor, eu creio. Eu creio que é o Senhor que está comandando sobre a minha vida. Eu creio que viverei o melhor do Senhor sobre a minha vida. Irmão, se coloca de pé. Irmãos, é tanto testemunhos, mas não dá tempo. Eu falo que se eu escrever um livro, dá uma Bíblia, brincadeira. Mas é muito testemunhos. Mas o bom é que eu enxergo Deus em todos os momentos da minha vida. Você tem enxergado Deus sobre a tua vida? Você tem enxergado o operar de Deus sobre a tua vida? Se você não enxergou, comece a falar para o Senhor: me deixa eu viver aquilo que o Senhor vai me surpreender, porque o Senhor é Deus que nos surpreende. Às vezes nós pedimos algo, mas o Senhor vem com aquilo a mais sobre a nossa vida. Eu quero chamar o pastor Valdeci e a sua esposa, e eu quero terminar essa pregação. Eu disse que minha pregação seria 3 etapas: a introdução, seria o meu testemunho, e hoje o pastor completa 1 ano aqui nessa igreja. Eu sei que a sua caminhada, se for contar também, né? É difícil. Quanto choro, né, pastor? Quantas vezes a gente chora? Quantas vezes a gente fala assim: eu não vou aguentar? Quantas vezes a gente se derrama no altar do Senhor, por amor a almas, por amor às pessoas? A hora que você vê o que o Senhor faz na nossa vida, você olha para as pessoas e diz assim: vai florescer sobre ela também. Os pastores têm essa missão de fazer florescer sobre a tua vida
aquilo que Deus determina, irmãos. É uma semente lançada sobre o coração de vocês. E no tempo certo, ele floresce. Eu quero deixar uma palavra para o pastor aqui. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás ao teu povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. O pastor, ele é levantado para direcionar vocês para a volta de Cristo. O pastor, ele tem a missão de apacentar as ovelhas. O pastor tem a missão de trazer para vocês conselhos. Irmãos, este casal, confie neles. Vocês oram pelos pastores da igreja? Porque sabe, quanto mais os pastores lutam pela vida de vocês, mais levante tem. Sabe, uma vez, eu vou contar rapidamente aqui, porque eu já estou terminando, senão você vai tomar um microfone de mim. Eu fui pregar numa clínica de dependentes químicos. E tinha uma libertação ali. E no processo da libertação não era a primeira vez, pastor. Eram várias vezes que eu tinha ido lá. Mas aquele dia foi algo diferente, choveu muito. E eu tinha um cachorrinho que eu amava demais. Quando eu chego da minha casa, era tudo fechado. Eu tinha ele por 6 anos. Nunca ele chegou perto da piscina. E tinha uma grade que não tinha como ele passar. E eu lembro que eu saí da clínica, chego em casa e procuro ele em todos os lugares, eu não acho. Eu encontrei ele, na verdade não eu, meu esposo, dentro da piscina, afogado. Aquele dia eu disse assim: Deus, o porquê? E eu comecei a falar com Deus por uma semana e o Senhor não me trazia a resposta. E Deus falou assim: filha, a primeira vez que você perdeu os bebês foi a minha mão, porque você colocou a tua mão e não é isso que eu quero para você. Mas hoje, o que aconteceu com você lá na terça-feira foi o inimigo tentando te paralisar, porque aquela vez você ficou no banco e disse que não ia pregar mais, e eu te levantei. Irmãos, pode ter certeza que naquele dia eu glorifiquei tanto a Deus, eu disse assim: retroceder para mim vai ser a morte. Retroceder para pastor, irmãos, é a morte. Então, assim como Deus é com eles, assim como eles meditam na palavra dia e noite, assim como eles têm se esforçado todos os dias, assim como eles têm clamado pela vida deles, irmãos, confie no pastor que vocês têm, porque eles foram levantados por Deus. Não é por homens, mas é por Deus que eles são levantados, para fazer vocês chegarem à terra prometida, para poder chegar à terra que manda leite e mel. Aquilo que Cristo morreu por nós na cruz é para que Ele possa voltar e achar a tua noiva limpa, para que possamos morar com Cristo. Esse é o papel desses pastores. E como é bom, irmãos, porque tem muitos pastores desistindo. Então, se você não orava por eles, comece a orar. Se você não abraçava, comece a abraçar. Se você não olhasse para ele e falasse assim: conte comigo, comece a falar, porque pastor também é ser humano e pastor também precisa. Amém. E pode ter certeza, vocês honrando pastores, a tua vida o Senhor abençoará com toda certeza, em nome de Jesus. Irmãos, estenda as mãos para cá. Eu vou chamar o pastor Otávio para fazer essa oração. Vamos orar. Amado Deus, como é bom estar na tua presença, Senhor. E como é bom estar diante, ó Deus, dos teus servos, ó Deus, que completam um ano de ministério neste local. Meu Pai, tudo o que eu te peço, Deus, é que o Senhor segure na mão do casal e o Senhor fortaleça cada dia que passa, em nome do Senhor Jesus. Que a força do Senhor se manifeste na vida dos teus filhos, do casal que completam mais um ano, Deus. Ajuda ele nas lutas, ajuda ele nas provas, ajuda ele, Senhor, nas tribulações.
Ó Deus, e que o Senhor conceda ao casal, aos pastores desta casa, Senhor, êxito no ministério, para que o teu nome seja glorificado. E nós o glorificamos, estamos alegres, porque eles estão alegres. E nós estamos aqui, Pai, para abençoar este casal abençoado. Em nome de Jesus, a igreja glorifica a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, antes de eu passar a palavra para o pastor ou o grupo de louvor, feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração por você. Se você está buscando uma cura, saia daqui crendo que o Senhor te curará. Se é uma libertação, saia daqui crendo que o Senhor libertará. Se é transformação, creia que o Senhor é Deus que transforma. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada nesta noite. O testemunho foi contado, Senhor, assim como eu fiz um voto contigo. Pai, assim como o Senhor fez sobre a minha vida, a minha história foi mudada pelas tuas mãos. Assim faça com este povo que aqui está. Eu não os conheço, mas o Espírito Santo sabe do mais profundo da dor ou daquilo que eles necessitam. Pai, coloca as tuas mãos agora sobre este povo e traga a eles a cura, a tua existência sobre essas vidas. Traga a transformação, a libertação, traga o renovo sobre eles, ó Pai. Traga a restauração, Senhor. Traga o ânimo, Pai, para que eles possam atravessar, Pai, o Rio Jordão, Senhor, junto com o pastor desta casa. Pai, traga a eles a tua existência, Pai, os planos sobre a vida deles. Senhor, toca sobre cada um agora, neste momento. Vai, Senhor, entrando no mais íntimo do coração deles e trazendo a certeza que o Senhor está agindo, porque a guerra não é nossa, mas a guerra e a peleja é do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, eu não posso sair daqui sem falar. Se por acaso alguém está desviado, ou parado, ou sem ânimo, ou quer voltar para Jesus, levanta a tua mão. Sem vergonha, irmão. Se não tem ninguém, irmãos, ficam na bênção. Mas não perca a oportunidade de alavancar com Cristo. Porque nós não sabemos do dia de amanhã, não sabemos nem o dia nem a hora que Cristo voltará. Então é a noite de nós permanecermos firmes para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para os céus, assim, fala de agradecer. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer, te engrandecer, Deus, porque o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações. O Senhor tem dado para nós, Senhor, aquilo que nós necessitamos, da medida certa, no peso certo, no tamanho correto. Pai, no nome de Jesus, eu creio que nós estamos saindo daqui nesta noite, Senhor, abençoados, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Nós estamos de volta para os nossos lares, Senhor, e levando, Senhor, a tua palavra, levando a tua bênção. Pai, como eu sempre falo, Deus, nós não estamos nos despedindo de ti, mas nós estamos pedindo que o Senhor vá conosco para a nossa casa, que o Senhor permaneça na nossa casa, no nosso lar. Pai, em nome de Jesus, dá, Senhor, uma semana de paz, dá uma semana de tranquilidade, dá uma semana, Senhor, dá uma semana, Senhor, de paz e alegria, de tranquilidade, meu Deus. Prepara, Senhor, para que nós possamos na quarta-feira estarmos aqui, no domingo estarmos aqui, para louvar e bendizer o teu santo e bendito nome. Leva-nos de volta para casa, Senhor, em segurança, em paz. Livra-nos, Senhor, de todo acidente, de todo mal, de todo laço. Caia por terra, em nome de Jesus. Coloque sua mão nessa posição, assim. Não, eu vou dar esse privilégio para o Senhor Otário. Venha, Senhor Otário, a bênção apostólica. Vamos usar, né? Vamos receber a bênção apostólica do Senhor Otário. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, então. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, hoje e sempre.
Amém? Estenda sua mão direita, leva sobre a cabeça e repita comigo: eu recebo esta bênção na minha vida. Aleluia!